Continuando aí, pessoal, bora continuar aí o estudo de análise de circuito com associação de fonte e tensão. Então, as fontes de tensões, elas só podem ser associadas em série, tá? Então, não existe associação de fonte em paralelo, a não ser que elas sejam iguais. Fontes em paralelo só se forem iguais. Fontes diferentes em série, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, uma fonte ideal que é aquela fonte que tem resistência interna nula, tá? Tem resistência interna nula. A gente tem aqui, ó, três fontes associadas, 3, 2 volts, 4, 5 volts. Então, primeira coisa que você vai ter que observar, que sempre elas têm que ser alinhadas positivo com negativo, positivo com negativo. Então esse é o jeito correto de você fazer essa associação em série de fontes de tensão, tá? Se fizer o contrário, você vai estar ligando elas em paralelo, e fontes de tensão diferentes em paralelo não podem, tá certo? Então isso aqui tudo vai ser igual a uma fonte de 14 volts, tá? Uma fonte de 14 volts. Por quê? Então, 14 não, errei aqui, peraí, 11 volts. 11 volts. Então é só somar aí, tá? O 2 mais 4, 6 mais 5, 11 volts, tá? E no caso da fonte real, então a fonte real ela é caracterizada pela tensão e pela uma resistência interna que idealmente é nula, tá? Mas na realidade nós temos uma resistência muito pequena. Então você vai fazer o resistor série, tá certo? Vai fazer o resistor série. Primeira coisa, você vai fazer a associação dessa fonte. Como que você vai fazer? Você vai fazer, primeiro, calcular o resistor série, né? Só somar aqui, ó, somando os 3 aí nós temos 4 ohms. Depois vai somar as fontes. Somando aí nós teremos 10 volts. Agora, essa aqui é uma ferramenta muito interessante para vocês analisarem esse circuito mais rapidamente, que é chamada de divisor de tensão. Então, observe, nós temos uma fonte, tá? Uma fonte V. Essa fonte ela vai cair uma tensão V1 em cima do resistor R1, tá certo? Em cima do resistor R1 vai cair uma fonte V1. E outra parte da fonte vai cair em cima de R2, então vai cair uma tensão V2, tá? Nós sabemos que o I, a corrente que passa por esse circuito I, o I é igual a tensão dividido pela resistência equivalente. E nesse caso, como está em série, nós temos que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2, tá? Então só é somar os resistores. Nós sabemos também que pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Então V1 vai ser igual a R1, V1 vai ser igual a R1 vezes I, que é a corrente que passa por ele. Mas a gente viu que I é igual a V sobre RQ. Então, substituindo I por V sobre RQ, nós chegamos a essa equação aqui, que é chamada de cálculo de V1 por divisor de tensão. Podemos fazer a mesma coisa com R2, tá certo? Podemos fazer a mesma coisa com R2, com V2, tá? Então, V2 vai ser igual a R2I, onde o I também é V sobre R equivalente, tá certo? Aplicando na prática aí, então nós temos aí um exemplo, tá? Uma fonte de tensão de 20 volts, fonte de tensão de 20 volts e dois resistores em série de 2 e 3 ohms. Primeira coisa que a gente faz, calcula o resistor equivalente. 2 mais 3 dá quanto? 5. Depois, vamos calcular V1 agora por divisor de tensão. Então, V1 vai ser igual a 20. Quem é 20? É a fonte. Vezes 2. Quem é 2? É o resistor R1. Então, V1 está em cima de 2. Então, 20 vezes 2 dividido pela resistência equivalente, que é 5. 2 vezes 20 dá 40, dividido por 5 dá 8 volts. O V2 vai ser igual a 20, que é a fonte, vezes 3, que é o resistor lá, dividido por 5, que é a resistência equivalente, que vai dar 60 sobre 5, que vai dar 12 volts. Se a gente somar 8 mais 12, teremos quanto? 20, que é a tensão da fonte. Ou seja, a tensão da fonte ela é distribuída entre os resistores em série. Então, ela é dividida, né? Por isso que o nome é divisor de tensão.
Nessa letra B aqui, vamos calcular a resistência equivalente. Nós temos que somar aí, ó. 7, 3 e 5. 7 mais 3 mais 5, teríamos 15. Sendo a fonte 15 volts, então E1 aqui, ó. O E1, a tensão aqui em cima desse resistor de 7 ohms vai ser ele, né? 7 vezes a tensão da fonte, dividido pela resistência equivalente. 15, dá para cortar o 15 e o 15, então nós teremos 7 ohms, tá? 7 ohms, então, pequeno erro aqui de unidade, mas no caso teríamos 7 ohms, tá? 7 ohms, 7 ohms. Opa, errou de novo. É volts mesmo. É volts mesmo, é tensão. Tensão é volts. O E2 vai ser igual. O E2 vai ser igual a 3 vezes 15 dividido por 15. Dá para cortar o 15 de novo, fica 3 volts. E o E3 vai ser igual a 5, né, que é o resistor aqui, vezes 15 sobre 15. Dá para cortar o 15 de novo, 5 volts. Já então, observe aqui uma coisa muito interessante do divisor de tensão, é o seguinte, que ele só pode ser usado em circuitos série. Quando for em paralelo? Quando for em paralelo, nós podemos usar o divisor de corrente. O divisor de corrente. Então, nós temos aqui uma corrente I, tá? Essa corrente ela vai se dividir em 1 e 2. Bom, então eu marquei aqui os pontos, ó, então aqui tudo é A, né? Então, de A para B, nós teremos o VAB, né? O VAB, que é a mesma tensão que cai em R1 e R2. O VAB vai ser igual a I vezes a resistência equivalente. Então, a gente vai transformar os dois em um resistor equivalente. A tensão de A para B vai ser igual a I vezes a resistência equivalente. Como calcula essa resistência equivalente no circuito paralelo? Então, pode calcular tanto dessa forma, ou quando tivermos dois resistores, né? O produto dividido pela soma, tá? I1 vai ser igual a tensão que cai em cima de R1, que é o VAB, né? É a mesma tensão que cai em cima de todos os resistores, lembrando que eles estão em paralelo. Então, vai ser VAB dividido por R1. Mas a gente sabe que o VAB ele é igual a I vezes RQ. Então, substituindo aqui, ó, o VAB, nós teremos I vezes RQ. Ou seja, a corrente que passa por I1 vai ser igual a I vezes resistor equivalente sobre R1. Fazendo a mesma coisa com I2, nós teremos I vezes resistor equivalente sobre R2. Uma peculiaridade aqui do divisor de tensão. Uma peculiaridade. A maior tensão cai em cima do maior resistor. Então aqui, por exemplo, o maior resistor é 7 ohms. Qual é a tensão que cai em cima dele? 7 volts, tá? 7 volts. Nesse outro caso aqui, o maior é 3. Qual é a tensão que cai em cima dele? 12. E no outro cai 8, ou seja, maior tensão. Já no divisor de corrente, como esse R1 está embaixo, olha que é invertido em relação ao divisor de tensão, né? Então, no divisor de tensão, o R equivalente está embaixo e o R1 está em cima. No divisor de corrente, o R equivalente está em cima e o R1 está embaixo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Pela menor resistência vai passar a maior corrente, tá? Então, é o inverso do divisor de tensão. O divisor de corrente é o inverso, o pensamento inverso do divisor de tensão, tá certo? Vamos ver aqui o exemplo aqui. Então, nós temos aí uma corrente de 12 amperes sendo dividida em 1 e 2. 12 amperes sendo dividida em I1 e I2, tá? Primeira coisa, calcular o resistor equivalente. Como calcula isso? Como só temos 2, podemos fazer 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Teremos aí 6 sobre 5, que teremos 1,2. Vamos calcular a corrente I1 pelo divisor de corrente agora. Então, I1 vai ser I vezes RQ dividido por R1. Então, nós temos I, que é 12, vezes RQ, que é 1,2, dividido por R1, que é 2. Teremos aí 14,4 sobre 2, que teremos 7,2 amperes. O I2 vai ser igual a I, que é 12, vezes RQ, que é 1,2, dividido por R2, que é 3. Nós teremos 14,4 sobre 3, que teremos aí
4,8 amperes. 4,8 amperes. Somando as duas correntes aí, 4,8 mais 7,2, teremos quanto? 12 amperes, ou seja, a corrente se dividiu entre o resistor de 2 ohms e o de 3 ohms. Por isso que o nome é divisor de corrente, tá? E qual que passou a maior corrente aí no caso? O resistor de 2 ohms, ó. O resistor de 2 ohms é o I1, ó, o I1, tá certo? De 2 ohms, e ele passou 7,2. O I2 passou pelo de 3, passou 4,8, porque o de 3 é maior. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. No divisor de tensão, quanto maior a resistência, maior a tensão. No divisor de corrente, divisor de corrente é ao contrário, o pensamento inverso do divisor de tensão, tá certo? Outras peculiaridades. Então, o que aconteceria, por exemplo, se a gente botasse um fio aqui, ó, um fio nesse ponto, fizesse uma conexão de um fio daqui para cá. O que aconteceria com essas duas correntes aqui? Elas seriam nulas. Nós teríamos aqui um curto-circuito. Por quê? Porque aqui nesse caso aqui a resistência ela é aproximadamente zero, ou seja, aproximadamente nula, tá? Aproximadamente nula, tá certo? Aqui no divisor de tensão, o que aconteceria se nós fizéssemos aqui uma abertura aqui do circuito, né? Nós fizemos uma abertura do circuito aqui. A tensão aqui nessa abertura seria máxima, ou seja, seria 15 volts. Por quê? Porque uma resistência aberta, a resistência ela é próxima do infinito, ou seja, resistência infinita, tá certo? Então, observe essas peculiaridades do divisor de tensão e divisor de corrente, que serão muito importantes no estudo dos próximos tópicos de eletricidade. Então, a gente fica por aqui essa aula. Vamos para a próxima.